Olá pessoal, tudo bom? Desejo que sim. Espero que esse vídeo os encontre bem, as encontre bem. Nós estamos aqui no curso Arte e Cultura Afro, especificamente na disciplina História do Negro no Brasil e suas influências culturais. Vocês vão receber, além desse vídeo, outros dois. Então, a nossa conversa está dividida em 3 vídeos. E eu mandei e estou enviando uma série de outros documentos, entre textos e um PowerPoint. Esse PowerPoint especificamente, dentro dele tem vários links de pequenos vídeos que você vai acessar e cair lá no YouTube, como por exemplo um poema, né, do Castro Alves com um jogo de imagens muito bem montado que está lá no YouTube, com a voz do Paulo Outram, uma voz muito marcante. Nesse primeiro vídeo, nós começando a conversa, eu pretendo fazer um processo cronológico e situar nesse primeiro momento, em 10 minutinhos, quem é o negro nesse processo histórico e entender como acontece a formação aí dos primeiros passos da cultura afro-brasileira. Pensando nisso, acho que a primeira coisa importante lembrar é quando e por que o negro vem para o Brasil. A história contada pelos vencedores, ela tem o seu traço de crueldade, né, muito forte. Então você vê versões de diferentes níveis com relação ao indígena, que ele era preguiçoso, incipiente, coisa do tipo. Porém, existiam outros elementos, como que dificultava a escravidão do indígena, que era o fato da Igreja Católica, dentro da sua concepção e seu poder na época, defender esse personagem, o indígena, propiciando aí, sendo um dos elementos que contribui para o forte tráfico negreiro que vai permear aí mais de 3 séculos a história do nosso país. Então, para você ter uma ideia, oficialmente o primeiro navio negreiro a vir para o Brasil é de 1525, mas oficialmente trata-se de 1535. Então, nossa história real e nossa história oficial tem uma série de datas que não batem. Vamos pegar, por exemplo, o fim do tráfico negreiro. O Eusébio de Queiroz, em 1850, pressionado pela Lei Bill-Albany, os ingleses querem acabar desde 1845 até antes com o tráfico negreiro, porque eles estão em plena Revolução Industrial e não interessava para eles uma mão de obra que não era assalariada. Mas não é só isso também. A história é feita de várias nuances, como eu disse anteriormente. Mas em 1850 o Brasil assina uma lei que proíbe o tráfico negreiro, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Mas temos registros históricos de que no ano de 1866 ainda chegavam navios negreiros no Brasil. Então é um processo histórico bem longo, bem árduo e cheio de controvérsias, né? Quem são esses elementos? Acho que é uma pergunta muito importante a ser feita. Não é o negro, mas são os vários povos negros trazidos da África. Então, não vem para o Brasil a cultura afro, porque aí a gente simplifica e parece que veio para o Brasil o africano. O negro, não. Dentro da África haviam várias culturas, vários povos. Então você tinha povos com culturas e tecnologias tão avançados, eu vou falar um pouco disso a seguir, que tinha tecnologias de produção que os portugueses não conheciam, os conquistadores não conheciam. E por que esses sujeitos, com até tecnologia melhor do que a europeia, foram submetidos à escravidão? Vários motivos. Também não tem uma simplicidade para isso. Garcia II, por exemplo, um importante rei africano, no século XVII, disse: pobre do povo, que o que tem como mercadoria é o seu próprio povo, fazendo referência ao triângulo comercial África, Europa e Brasil. E claro que o triângulo comercial estadunidense é um pouco diferente,
porque eles levavam os negros até o Caribe, mas nesse triângulo comercial o Brasil tinha como base de mercadoria oferecer o que a terra produzia, em um dado momento, uma grande produção de cana-de-açúcar, dado momento, a extração da cana do pau-brasil, dado momento, a extração do ouro, mas todos aconteceram ao mesmo tempo, mas a história acaba falando da relevância de um e do outro, mas todos muito importantes. E aí você tem o elemento trabalhador, que não era o indígena, por muitas razões também. Os elementos das culturas e dos povos indígenas é um outro assunto interessante e profundo, mas aqui nesses primeiros minutos eu quero te lembrar que o negro que veio para cá não é o africano apenas. São vários povos e diferentes culturas da África. E, portanto, naturalmente, criaram aqui vários nichos culturais, várias contribuições de diversos aspectos para a formação do brasileiro. Então, nessa percepção introdutória aqui, eu quero que vocês notem que esse processo de quase 500 anos de história, se eu te contei que o primeiro navio negreiro é de 525 e nós estamos no ano de 2020, mais 5 anos, nós temos aí 500 anos da chegada dos primeiros africanos no Brasil. O que muda completamente nesse processo, o que muda na relação do quem é o negro, é exatamente a condição em que ele foi trazido. Porque ele foi trazido na condição de escravo e não na condição de conquistador ou de aventureiro, ou ele tinha a condição do indígena, que era o nativo da terra e por isso, entre outras razões religiosas, recebeu uma certa proteção até onde interessava e era conveniente também para os grandes governantes da Europa. Então é importante lembrar nesse primeiro momento que eu não estou falando de uma cultura e de um povo, eu estou falando da diversidade de culturas e povos que tiveram as suas terras invadidas, o seu povo subtraído do seu espaço natural e trazido para cá na condição de escravo. E num processo de navios negreiros que, fazendo a conta aí, dá mais de 350 anos trazendo essas pessoas e contando o período legal e ilegal, né? Porque o período legal dá 333 anos, me parece, e o período ilegal são pelo menos mais uns 25 anos. Ilegal, embora todo o tráfico de escravo deveria ser ilegal, mas não era, e era um negócio mais proveitoso que muitas vezes há determinadas produções. Então, nesse primeiro momento, eu quero identificar esse personagem. Vou fazer mais 2 vídeos, um agora voltado especificamente para a história e um outro voltado especificamente para os elementos culturais. Tá legal? Um abraço e vamos ao segundo vídeo.